A gente, quando está fazendo lá nosso ambulatório, eu como fiz cirurgia oncológica, eu acabei passando, né, pela urologia, apesar de não Sim. ser uma área que eu trabalho hoje em dia, mas a gente tem um conhecimento básico ali de como é a rotina de vocês e tal. E o paciente, quando chega com a biópsia, né, da próstata, vem lá, normalmente são 12 fragmentos e tal. E como é que é essa biópsia? Tipo assim, é um procedimento que você falou, é sob sedação, tem que ser num ambiente controlado, é guiado por ultrassom, né? Isso. E por que são tantas biópsias assim? Então, desculpa. Relaxa, fica tranquilo. Para muitas vezes eu comparo a próstata a uma tangerina, mas hoje, por incrível que pareça, por enquanto, eu não vou falar da tangerina, eu vou falar do pêssego. Então, imagina um pêssego, tem 2 lobozinhos, parece um coraçãozinho, né? O que acontece? O câncer de próstata é uma doença multifocal. Ele pode, nesse pêssegozinho lá, ele pode dar em vários locais da próstata. Então, foram feitos ao longo dos anos, isso já tem bastante tempo, 10, 15 anos, mais talvez. Aliás, mais, 20 anos. Só que eu saí da residência já tem 10, né? Então, Tá e lá voando. já era assim, né? Passa super rápido. Mas, enfim, esse nódulo, esse câncer, ele pode estar em vários pontos diferentes. A gente tem áreas de doença entremeadas em áreas normais, entendeu? Uhum. Então, a gente tem que fazer como se fosse uma batalha naval guiada para aqueles pontos, para aqueles fragmentos. E isso também vai fazer diferença na hora do tratamento. Quantos daqueles fragmentos realmente têm tumor? Quais daqueles fragmentos têm uma quantidade significativa de um tumor agressivo? Então, assim, são muitas informações que elas dão ali, justamente por a gente ter... É como se a gente tivesse um panorama do que está acontecendo ali naquela próstata. Um mapeamento, né? Um mapeamento, exatamente. Então, a gente consegue fazer diferença no tratamento de cada homem, porque cada próstata doente vai ser uma próstata doente. Ela não vai ter a mesma característica do seu coleguinha, mesmo que seja seu irmão gêmeo. Não vai ter a mesma característica necessariamente. Entendeu? Perfeito. Então, por isso, tantos fragmentos. E quando a gente recebe, a gente vê lá o diagnóstico, adenocarcinoma, acinar, usual, aí vem aquela escalazinha de Gleason. É Gleason ou Gleason? Gleason. Gleason, né? E normalmente o Gleason ele tem 2 números. Tal mais tanto, né? Normalmente o mínimo é 3, o máximo é 5. Não é isso? Em cada lado da soma. Isso. E você poderia explicar de uma forma... Tudo bem que é uma coisa, um conceito patológico, né? Sim. Não, mas faz diferença pra gente e o paciente ele chega mais ansioso. Exatamente. Ou menos ansioso. Fala assim, meu Deus, eu tive nota 6, o que isso significa? Nota 6, é. O outro eu tive nota 8, não, tô melhor, né? Então, assim, gente, são leigos, a gente precisa realmente traduzir isso para uma língua que o paciente está entendendo. Exatamente, né? Exatamente. E que o outro médico, como você falou, assim, às vezes a gente não está na mesma especialidade, né? Eu, por exemplo, não vou entender tudo que meu pai ou minha mãe tem de doença, porque eu não sou daquela especialidade que eles têm. Então, assim, se às vezes tem um filho lá que é médico, também está super ansioso, que não sabe muito sobre aquilo ali. O que acontece? Aquilo ali traduz, vamos assim, simplificar da melhor forma possível. Ele vai colocar... Agradeço. Eu também. Ele vai colocar para a gente uma agressividade daquele tumor. E aquilo ali, quando o patologista olha e ele tem as características específicas de cada célula, é como se você tivesse células com tumor, porém, pouco agressivas e outras muito agressivas. Então, ele tem que dar uma nota para que ele mais vê, para a quantidade de notas que ele mais vê. Pode ser um 3+3, pode ser um 4+4, porque ele está vendo na mesma proporção. Como é que eu traduzo isso um pouco melhor? Eu tinha um grande urologista que eu tive o prazer de acompanhar durante um tempo, que ele fazia uma analogia muito boa. Você tem um monte de cachorro. Tem raças e raças de cachorro. Você tem o pincher, você tem o poodle, você tem aquele que é pequenininho. Ele pode até ser meio grande, mas ele é bobão. O golden retriever, ele é bobão, ele não morde ninguém, ele é ótimo. E você tem um rottweiler, você tem um pitbull. Você tem uma agressividade maior naquele cachorro. Eles são todos cachorros. Né? Uhum. Então, a gente tem que saber se a gente está lidando com um tumor bobinho, em que a gente tem tempo para tratar esse paciente, em que a gente pode tratar ele só de uma forma única, entendeu? Ou se a gente está lidando ali com um pitbull super agressivo, sangue nos olhos, querendo devorar aquela pessoa por dentro.
de novo, vai fazer diferença no tratamento e no segmento desse paciente. Então, por isso, dá essa graduação, vamos colocar, da agressividade, sendo o 6, que é o 3+3, né, o menos agressivo de todos, e o 10 o mais agressivo de todos. Tá? É difícil hoje em dia a gente ver paciente com glisson 10 de cara, é possível, entendeu? Eu vi um caso. Lá no INCA eu já vi alguns. O que eu mais vi era 6 e 7. É o mais comum. E também outra coisa que segue aí para os engenheiros, para o pessoal da área de matemática, de exata, 3+4 é diferente de 4+3 para a gente. Ele é uma escala à parte, entendeu? Para a gente isso é diferente. Porque significa que você tem a escala 4, que hoje em dia é considerada uma escala um pouco mais agressiva, em maior proporção do que o 3. Então, o paciente que tem um glisson 7, 3+4, ele tem um prognóstico de vida, de tratamento e tal, diferente daquele que é um glisson 7, porém 4+3. Entendeu? Então, perfeito. Por isso também a importância de uma biópsia de qualidade. Ela muda o tratamento de um paciente. Entendeu? Então, você que precisar fazer uma biópsia de próstata, presta atenção. Se vier a nota 10, não é tão bom assim, não. Essa caracterização como nota eu nunca tinha ouvido. Nota exatamente. 6. Nossa, mas vários pacientes chegam e falam 10. assim, não, calma, meu senhor, vamos explicar aqui para o senhor, vamos traduzir isso aí. Justamente. Então, quanto menor a escala de Gleason... Exatamente, menos agressivo é o tumor. Você acabou de assistir mais um corte do nosso podcast Medical Talks Brasil. Se você quer ver esse vídeo na íntegra, acesse o meu canal do YouTube, Dr. Adolfo Bamonde, vai na aba do ao vivo, que esse episódio vai estar lá, tá ok? E se você quiser também pode acessar o link da bio do meu Instagram, @doutor.adolfobamonde. Muito obrigado.